Fique ligado nas manhãs da IPP TV. Segundas e sextas, às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia, à luz da Palavra de Deus, no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP TV e ajude a propagar a Palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP TV, a sua TV missionária. 100.000 seguidores. Essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a Palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100.000 seguidores. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Cuidar de você continua sendo uma preocupação da sua grande igreja missionária. Já estamos com toda a nossa programação presencial ocorrendo normalmente, mas seguimos obedecendo medidas de segurança para garantir a sua saúde. Em todos os espaços da igreja, disponibilizamos álcool em gel para higienização das mãos. O uso de máscara não é mais obrigatório nos ambientes internos e externos, mas você poderá utilizá-la se preferir. É necessário que você chegue com antecedência nos cultos para garantir mais comodidade. Após os cultos, todos devem sair preferencialmente pelas portas laterais do templo. Os cultos online continuam sendo transmitidos ao vivo pela IPP TV para adorarmos juntos ao nosso Deus. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de você. Juntos, fazemos dessa uma grande igreja missionária.
Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Peguei todo mundo, presbiteriano e pentecostal, tá bom? Amém? Teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim, que eu falei ontem sobre culto aqui de manhã. Eu disse, pastor, então eu vou ter que abandonar Pinheiro, porque eu gosto de dar assim, uns negócios. Não, minha irmã, fica quietinha, pode fazer. Certo? Fica calmo. Tá certo? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus pelo dia. Vocês são corajosos. Venceu o frio, a chuva está aqui. Obrigado pelo carinho, pela consideração. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava uma sopa depois do culto na padaria, mas não tenho. Vocês são bênção para nós. Muito obrigado, de coração, pelo carinho, pela consideração, pelo respeito de vocês. Tá bom? Pai querido, é muito bom, depois de um dia de trabalho, estarmos na tua casa, para glorificar o teu nome, ouvir a tua voz, pregar o evangelho, ver a manifestação da tua graça e do teu poder na vida de pessoas. Venha manifestar a tua presença viva e real aqui nesta noite. Que o teu Santo Espírito possa fazer dessa noite uma noite de salvação, uma noite de reencontro, de perdão, de libertação, de glorificação do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. O grande Rei dos Reis.
Esse é o nosso Deus que fez tudo por nós, entregou a sua própria vida para nos salvar, para nos curar de todo o nosso pecado. Vamos continuar adorando o Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, aleluia, toda honra e toda glória a Ele. Vamos continuar adorando. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
possa chegar como um aroma agradável ao altar do Senhor. Podemos assentar, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto de Isaías 44, versículo 3. Essa semana, se Deus quiser, até sexta-feira deve sair já o site pronto da nossa 5ª conferência de avivamento e reforma espiritual. Pastor Sami Tip dos Estados Unidos, pastor Hernandes vai estar com a gente. Vai ter uma turma aí reformada, pentecostal. Certo? Mas todos descendentes de Abraão, não são descendentes de Calvino, são descendentes de Abraão. Tá certo? Filhos da fé. Porque não tem nenhuma promessa para Calvino, tem promessa também para Rua Azusa. Não, promessa. Não vamos ficar brigando. Se é pentecostal, continue pentecostal. Agora fica na Bíblia. Fica na Bíblia, não inventa. Certo? Isaías 44, versículo 3, é o versículo-chave da nossa conferência. Diz assim, Deus está dizendo, depois de um tempo de cativeiro, depois de um tempo difícil, Deus vai dizer assim, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Aqui é presente. Derramarei no futuro o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus o quê? Descendentes. Então eu quero ver minha neta cheia do Espírito Santo. O Bento, já pensou o Bento cheio do Espírito Santo? Os nossos filhos. Então a promessa aqui é para nós e para os nossos filhos. Então nós vamos ter um congresso aqui, né? Estamos trazendo aquele pastor batista lá de Guarapari, como é o nome dele, pastor? Abdala. Abdala, parece língua estranha, Abdala. Né? Batistão, rapaz novo. Deus está levantando a geração de pastores novos, cheios do Espírito Santo, para continuar a obra. Então você já reserva a vaga aí de 5 a 8 de fevereiro. Começa no domingo e termina na quarta-noite. 3 dias intensos aqui de oração, jejum e busca pelo derramamento do Espírito Santo. Tá certo? Pastor Augusto não vai vir, porque ele vai para a Colômbia. Eu falei, tudo bem, mas você, quando vier, vem mais cheio do Espírito Santo, você está muito seco. Brincando com ele, é um homem de Deus, né? Vamos orar, irmãos, pela obra missionária. Pastor Mariano está lá no Piauí hoje. Hoje nós fechamos a parceria. Quem já ouviu falar numa cidade chamada Caridade do Piauí? Alguém aqui? Tem 5.000 habitantes, no Alto Sertão. Contratamos um casal de missionários, vamos começar uma igreja lá. Já chegamos a 108 postos arrecadados para furar lá nessa região. Deus está fazendo uma grande transformação do Evangelho e transformação social. Tá certo? Hoje, pela fé, confiando na oferta hoje à noite, eu assinei o contrato da compra da casa aqui do lado. Não do lado de cá, do lado de lá. 32 parcelas de 100 mil. Tem que pagar 100 mil amanhã. Então faz o cheque aí. Não fica olhando com essa cara para mim, não. Faz um pix aí, você que está assistindo. Faça uma oferta. Nós temos que pagar amanhã. E todo dia 12, né? Ainda bem que não é 11 de setembro, é 12 de setembro. Né? Nós vamos... É mais uma casa que nós estamos comprando nessa rua aí. Guerra Junqueira. Nós já compramos 3, tem mais 3 para comprar. E do lado de cá, 1. Porque a gente tem que tomar isso aqui tudo, derrubar tudo, fazer um tempo para a glória de Deus. Vocês não creem nisso? Certo? E tem que ter a casinha dos idosos para eu e o pastor Hernandes. A gente só atravessa a rua com a bengalinha, vem e... Vamos ajoelhar para orar ou não? Clame ao Senhor e ouve de todo o coração.
Senhor Deus, nós queremos te louvar nesta noite, te adorar de todo o nosso coração. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos e porque precisamos de ti. Tu és a nossa força, a nossa esperança. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o motivo da nossa vida, o motivo do nosso ministério. Venha nos renovar nesta noite, venha nos confortar. Pai, colocamos diante de ti todos esses planos, porque tu és o Deus que não é servido por mãos humanas. Tu és o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós cremos na tua promessa que o Senhor vai derramar o teu Santo Espírito sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos e netos, que o Senhor há de levantar um grande avivamento espiritual nesse país, Senhor, e que o Senhor vai transformar essa nação num grande celeiro de missionários. Nós cremos nisso, nós oramos por isso, Senhor. Venha abençoar cada vida que veio aqui nesta noite, gente que está moída, que está sofrida, que está machucada, gente que está alegre, gente que está contente. Manifesta a tua graça e o teu poder aqui nesta noite. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico agora. Irmãos, a campanha das cestas básicas, junto com a campanha dos poços, somando a campanha esse ano, nós já arrecadamos e investimos 2,5 milhões de reais em ação social. Amém? Deus manda os recursos, a gente coloque. Deus tem feito essa coisa extraordinária. Então, se você quiser continuar, 90 é o código da cesta básica e 99 do poço. Tá certo? Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Tem vaga aqui embaixo, ó. O ofertório, tá, neném? Nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o
Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Esse texto diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, depois de ter plantado igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia e da Acaia, e agora ele chega a Éfeso, uma grande metrópole, capital da Ásia Menor. Naquela época, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma cidade fortemente marcada pelo culto ao imperador, por um lado, e por outro lado, uma cidade marcada pelo misticismo pagão também, porque hospedava o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para mim, a estada de Paulo, 3 anos em Éfeso, é uma das marcas mais eloquentes de um avivamento, porque em 3 anos, o apóstolo Paulo, numa cidade de 300 mil habitantes, sem os recursos que temos hoje, impacta de tal maneira a cidade com a pregação do evangelho, que a idolatria da cidade recua, o misticismo, do ocultismo também entra em colapso, porque as pessoas se convertem e queimam seus livros em praça pública. Há um convencimento de pecado tal que as pessoas iam denunciando as suas obras, e diz a Bíblia que a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade. Além de Paulo impactar aquela grande metrópole com o evangelho, deixando a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando inclusive a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, ele planta igrejas, direta ou indiretamente, em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Depois ele sai desta cidade para ir a Jerusalém, onde é preso, de onde é transferido para Cesareia, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, e então vai a Roma, por orientação divina e também por sua decisão. E ele fica em Roma 2 anos preso, nos anos 61, 62, quando então ele escreve esta carta. Esta é a chamada carta eclesiológica do Novo Testamento, é a carta que trata da doutrina da igreja, como nenhuma outra que ele escreveu. No primeiro capítulo ele mostra como a salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus. No capítulo 1, ele vai mostrar como Deus planejou nossa salvação, como o Filho executa nossa salvação e como o Espírito Santo aplica a salvação. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar para nós
como nós estávamos e o que Deus fez por nós, a terrível situação em que nos encontrávamos e a gloriosa situação onde hoje nos encontramos em Cristo Jesus. Então, eu vou pegar carona com a sugestão de esboço de Warren Wiersbe nesse texto, para tratar aqui 4 verdades eloquentes que esse texto nos ensina. A primeira verdade é que o pecado trabalha contra nós. É isso que está aí nos versos 1 a 3, e eu destaco aqui 4 verdades nesses 3 versos. Primeiro, olha aí comigo o verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí você começa a perceber que nós outrora estávamos mortos. A palavra aqui é necros, de onde vem a palavra nossa necrotério. Embora ele está dizendo que nós estávamos mortos, ele não está falando de uma morte física, está falando de uma morte espiritual. Mas uma característica de uma pessoa morta não vê, uma pessoa morta não ouve, uma pessoa morta não sente, uma pessoa morta não age, uma pessoa morta não reage. Nós chamaríamos isso, dentro do contexto da teologia, de um estado de depravação total. Ou seja, para você e eu sermos salvos, é necessário que Deus faça tudo, porque nós não temos como fazer nada, estávamos mortos. Então essa era a nossa condição, e essa é a condição de toda pessoa que ainda não nasceu de novo. Ela está morta nos seus delitos e pecados. A ideia de delito é pisar em falso, e a ideia de pecado é errar o alvo. Às vezes a gente pensa o seguinte: aquele que é um corrupto, aquele que é um ladrão, aquele que é um assassino, aquele que é um prostituto, aquele que é delinquente, bom, esse é um pecador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e o pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. O pecado é o pior de todos os males, pior do que a pobreza, pior do que a fome, pior do que o sofrimento, pior do que a doença, pior do que a morte, porque esses males, embora tão terríveis, não podem afastar você de Deus, mas o pecado afasta no tempo e na eternidade. E Paulo diz que o homem está morto, seus delitos e pecados. Segundo lugar, nesse diagnóstico, como é que nós estávamos? Segundo, nós éramos escravos, e numa tríplice escravidão. Primeiro, veja comigo aí, o homem é escravo do mundo. Ele vai nos informar no verso 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O curso aqui é segundo os ditames, segundo o domínio deste mundo. Agora, entendendo o mundo não como natureza, mundo sistema, posto no maligno, mundo que tem outros valores, mundo que tem outra cosmovisão, mundo que não se adequa aos princípios de Deus. Outrora nós estávamos andando não de acordo com a lei de Deus, não de acordo com os parâmetros absolutos que governam hoje a nossa vida, mas nós estávamos andando segundo esta visão torcida, pelas avessas, que o mundo oferece. Andávamos nesse sistema. Quando você olha hoje as pessoas aplaudindo aquilo que é vergonhoso, quando você olha hoje as pessoas aprovando aquilo que deviam reprovar, quando você olha hoje as pessoas não tendo vergonha nem qualquer pejo daquilo que é vergonhoso, éramos nós, antes da nossa conversão. As pessoas são escravas desse sistema. Esse sistema posto no maligno, que aplaude o pecado, que faz troça da virtude, domina as pessoas, a mente delas, a cosmovisão delas. Mas mais, sim, o homem, além de ser escravo do mundo, ele é escravo do diabo. Olha o verso 2: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, além do homem ser escravo do sistema do mundo, o homem é escravo do diabo.
Às vezes as pessoas pensam que é só escravo do diabo uma pessoa endemoniada. Mas podem ter certeza, cidadãos de honra, homens de alta posição social, no campo econômico, social, político, até religioso. Todo aquele que ainda não nasceu de novo, ele está no cabresto, ele está na corrente, ele está na coleira do diabo. Ele anda segundo os ditames desse espírito que agora atua, age nos filhos da desobediência. Mas esse domínio tríplice tem um outro elemento. O homem é escravo não só do mundo, não só do diabo, mas ele é escravo também da carne. Olha comigo o verso 3. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o que é a carne? Não é o nosso corpo. Nosso corpo não é pecaminoso em si. Carne aqui tem uma implicação não física, mas moral. Carne aqui é a inclinação nossa, que é inimizade contra Deus. Agora veja você o cenário, para compreendermos melhor. Você tem dentro de você uma espécie de combustível, de lenha seca, e você tem fora de você gasolina, combustível, que se jogado nessa lenha seca, tem alguém que risca o palito de fósforo. A lenha seca é a sua natureza pecaminosa. Quem joga gasolina é o diabo. Não, quem oferece o combustível é o mundo. Quem risca o palito de fósforo para pegar fogo é o diabo. Ilustrando, um homem caminha pela rua e tem uma banca de revistas pornográficas. A revista pornográfica é produzida pelo sistema do mundo. A lascívia, o desejo pecaminoso, impuro, procede do coração. E o diabo arma esse sistema, esse cenário para te apanhar, para te pegar. O homem sem Deus, ele é escravo desses três elementos, do mundo, do diabo e da carne. Essa é a nossa realidade, e essa é a realidade de todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Mas, meus amados, além de estar morto e além de ser escravo, o texto ainda diz outra coisa: o homem é depravado. A ideia do verso 3, meus queridos, quando diz andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, a ideia é a seguinte: o pecado se oferece para você, e o mundo diz, não pode pecar, é bom, é gostoso, vai dar prazer, você vai curtir, não se reprima, você pode parar o que você quiser, você só vai fazer isso e depois você volta à sua vida normal. E aí o homem, como escravo que é, insuflado pelo diabo, o diabo diz: peca, peca. E aí ele é escravo, bota o pescoço na coleira, e ele vai lá e bota o pescoço na coleira. E o pecado é um ardil, é um laço. O pecado faz uma propaganda enganosa, é um embuste, porque ele promete o que não pode dar, ele promete alegria e dá tristeza, ele promete liberdade e escraviza, ele promete vida e mata. O pecado, ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar, vai lhe custar um preço mais alto que você gostaria de pagar. Mas o homem é escravo, é essa a ideia. Ele não só é escravo, ele é depravado, porque todo desejo maligno que brota do seu coração, ele vai fazer, ele vai atender, ele vai cumprir, por causa da sua depravação total. Todas as áreas da sua vida estão afetadas, seja a sua mente, seja a sua emoção, seja a sua vontade. Mas finalmente, quarto lugar, morto, escravo, depravado, e em quarto lugar, antes de Cristo, o homem está condenado. Olha aí comigo, finalzinho do verso 3, quando ele diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Filhos da ira. Ou seja, irmãos, não tem dessa ideia aí de uma pessoa neutra. Às vezes a gente cria alguns mecanismos para tentar amaciar a coisa. Fulano é uma pessoa maravilhosa, ele é até amiga do Evangelho, ela está numa zona neutra. Não existe isso não. Todo ser humano, antes da sua conversão, ele é um filho da ira, ele está condenado, ele está morto, ele é escravo, ele é depravado e ele está condenado. Se nós não entendermos a gravidade do pecado, nós não teremos necessidade de quê? De um Salvador. Antes das boas novas é preciso escutar as más novas. Quais são as más novas? É que o homem está morto, é que o homem é escravo, é que o homem é depravado, é que o homem está condenado, ou Deus o salva ou ele perece. Não há esperança para ele, nele mesmo. Então essa é a primeira verdade do texto, o pecado trabalha contra nós. Mas uma segunda verdade nesse texto, que eu chamo a atenção, se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. A partir do verso 4, o texto vai nos trazer algumas informações maravilhosas. Eu chamo a sua atenção para o verso 4, para aquilo que nós chamamos em português de conjunção adversativa. Sempre atente para essa expressão, mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Em face dessa realidade outrora, está escrito, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí ele começa a tratar de algumas verdades que eu passo a destacar, 4 verdades que eu passo a destacar. Primeiro, Deus nos amou. Então, vamos quebrar um tabu aqui, que às vezes as pessoas imaginam, fulano é uma pessoa maravilhosa, por isso Deus a ama. Isso não é verdade. Aliás, antes da conversão não tem nenhuma pessoa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou. Em outras palavras, a causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele. Deus não nos amou porque encontrou em nós, viu em nós coisa bonita para nos amar. Ele nos amou apesar de quem nós éramos. Apesar desta triste realidade, deste sombrio diagnóstico, Deus nos amou. É o que está escrito no versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. Esta é uma verdade extremamente importante, irmãos. Segunda verdade que o texto nos diz, olha o versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou. Essa é uma verdade muito forte, porque salvação é um grande milagre. É um grande milagre. Nós olhamos, por exemplo, os 7 milagres que Jesus realizou no Evangelho de João, transformando água em vinho, curando o filho do oficial, curando o paralítico de Betesda, multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar, curando um cego de nascença. Mas o Evangelho de João vai nos levando a uma apoteose, mostrando que o maior milagre público foi a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero dizer para você que toda pessoa convertida passou por uma ressurreição. Estávamos mortos e Ele nos deu vida, e Ele nos ressuscitou. Você hoje é nova criatura, você recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, um novo nome, louvado seja Deus. Você hoje faz parte da família de Deus. Mas há uma terceira coisa no texto. Além de Deus nos amar e nos ressuscitar,
diz o texto que Deus nos exaltou. Olha o versículo 6, parte B. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, veja a viagem que você vai fazer da sepultura para o trono. Estávamos mortos. E agora estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Que transferência maravilhosa! Você saiu da morte para a vida, você saiu da escravidão para a liberdade, você saiu da casa do valente, do diabo, para a casa de Deus, você saiu da potestade de Satanás para o governo de Deus, você saiu do império das trevas para o reino da luz, você saiu da sepultura para as regiões celestes. É essa transferência radical que significa salvação, tão grande salvação. Mas ainda em quarto lugar, veja comigo, versículos 8 e 9, Deus nos salvou, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender três coisas aqui. Primeiro, qual é a causa meritória da nossa salvação? Segundo, qual é a causa instrumental da nossa salvação? Terceiro, qual é a evidência da nossa salvação? Algumas pessoas pensam que nós somos salvos por causa da fé. Isso não é uma verdade. Nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, em nosso favor. Ele foi à cruz voluntariamente, como nosso substituto, representante, fiador. Lá na cruz ele pagou a nossa dívida, lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados, lá na cruz ele nos justificou, lá na cruz ele nos perdoou. E então este é o fundamento, esta é a base da nossa salvação, essa é a causa meritória da nossa salvação. Um outro alguém, santo e sem defeito, se colocou no nosso lugar, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós, morreu por nós, e é na base da morte dele é que você e eu somos salvos. Essa é a base, essa é a causa meritória. Agora, a fé é a causa instrumental. Ou seja, você se apropria dessa salvação pela fé. Me permita ilustrar. Eu estou com uma carteira aqui. E o que é a fé? A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Eu pego esta carteira e me aproprio dela. Imagine que a carteira é o presente. Agora a fé se estende para receber o presente. A mão que estende para receber o presente não é o presente, mas é um instrumento de apropriação do presente. Isso é a fé. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo por causa do que Cristo fez por você. Mas você se apropria do que Cristo fez por você pela fé. Mas há uma terceira coisa no texto. Qual é a evidência? Qual é a evidência da salvação? E a resposta de Paulo é: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, qual a evidência que você é salvo? É pelas suas obras. É curioso que, ao longo da história da igreja, se discutiu muito se Paulo e Tiago estavam batendo cabeça,
Porque Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Tiago no capítulo 2 vai dizer que a fé sem as obras é morta. Será que os dois estão em contradição? Será que os dois estão batendo cabeça? Quem tem a razão? Paulo ou Tiago? E a resposta é que ambos têm razão. Eles não estão em contradição. Eles estão olhando fé e obras em perspectivas diferentes. Paulo está olhando para a causa da salvação, a causa instrumental da salvação, e diz, é pela fé e não pelas obras. Tiago está olhando para o resultado e a evidência da salvação e diz, é pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé é a raiz, as obras são o fruto. A fé é a causa, as obras são a consequência. Onde a fé é salvadora, há obras. E as verdadeiras obras são aquelas que são fruto da fé. Então você não prova que é salvo quão belo é o seu discurso, quão aparentemente, piedosamente você anda. É pelo fruto que se conhece a árvore, é pelas obras que se prova a evidência da fé. Se a fé nos justifica diante de Deus, as obras nos justificam diante dos homens. Então Paulo está mostrando agora que Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos salvou. Então esta é a obra de Deus por nós. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu gostaria de brevemente enfocar. Se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, terceiro lugar, Deus trabalha em nós. Olha o verso 10, por favor. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura no grego é uma palavra muito bonita, de onde vem a nossa palavra poema. Eu quero dizer para você, ainda que você duvide, que você é a poesia de Deus. Você é o poema de Deus. Você tem rima, você tem beleza, você tem mensagem. Aí você diz, pastor, na verdade, acho que essa poesia está meio desentoada. Não está rimando tão bem, não. A grande questão é que Deus não terminou de escrever este poema. Deus está trabalhando em você. E às vezes, irmãos, nós olhamos para nós mesmos e ficamos perplexos. Porque penso eu que um crente de verdade, ao se olhar no espelho, ele não diz assim, que obra maravilhosa que Deus fez. Eu sou fantástico. Sou maravilhoso. Deus acertou em cheio quando me escolheu. Porque teria cometido um erro estratégico se não tivesse me escolhido. Olha que coisa linda que sou eu. Só um louco faria isso. Qual a reação que você tem quando você se olha no espelho da palavra? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não é assim mesmo? Quanto mais perto de Deus você chega, mais você reconhece que é pecador. Quanto mais perto da luz você chega, mais você reconhece as máculas da sua vida. Mas eu preciso dizer que você é o poema de Deus. Deus está trabalhando em você. Aliás, a Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser parecido com Jesus, ser conforme a imagem de Jesus, porque o Senhor não apenas decidiu levar você para o céu, mas decidiu mais, transformar você à imagem do Rei do céu. A Bíblia diz que o Senhor Deus está transformando você de glória em glória, na imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito Santo. E às vezes, Deus vai quebrando as quinas, usando lixa grossa, ou passando a borracha, até concluir essa obra. E quando essa obra estiver concluída, nós vamos resplandecer Jesus.
nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E a glória de Deus vai resplandecer deste lindo poema que Deus ainda está escrevendo. Mas a última verdade, a quarta verdade nesse texto. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Olha a parte B do versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Então, meus irmãos, vamos entender isso aqui. Às vezes a gente faz algumas orações, fazendo transferência de responsabilidade. Deus, vai visitar o irmão lá que está doente, Senhor. Vai lá, Senhor, aquele que está passando necessidade. Oh Deus, vai lá, Senhor. E Deus diz, não, meu filho, as minhas pernas agora são as suas. Eu vou através das suas pernas. Oh Deus, socorre o aflito lá. Não, meu filho, agora enfia a mão no bolso, vai lá socorrer. É você que eu vou usar. Vou trabalhar agora através de você. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo no mundo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Deus fala pela sua boca, Deus ajuda pela sua mão, Deus vai com seus pés. Entender isso é fundamental, meus irmãos. Quando o pastor Arival faz apelo aqui para a gente ajudar os sertanejos cavando um poço para jorrar água, para ele plantar a sua horta, para ele ter água boa dentro de casa, são os pés de Deus que vão, são as mãos de Deus que vão, são os recursos de Deus que vão. Quando você dá comida para quem tem fome, quando você dá roupa para quem está sentindo frio, quando você abastece a despensa de quem está passando fome, é a própria ação de Deus que está em movimento através de você. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus criou você para isso, Deus salvou você para isso, Deus lhe mandou você ao mundo para isso. Não há dicotomia, não há separação entre obra missionária e socorro aos necessitados. Leia atentamente a sua Bíblia e você verá isso. Ao mesmo tempo que você prega o Evangelho, você socorre o aflito. Ao mesmo tempo que você dá pão para quem tem fome, você traz assistência físico, material, trazendo conforto, consolo, ajuda e socorro ao necessitado. Essa é a igreja de Deus. Salva não pelas obras, mas para as obras. Agora notem vocês que estas obras são preparadas de antemão para andarmos nelas. Ou seja, tudo provém de Deus, irmãos. Tudo foi planejado por Deus. É Deus quem planejou sua salvação, é Deus quem executou sua salvação, é Deus quem consuma a sua salvação, é Deus quem salvou você, não pelas obras, mas para as obras, e Ele já preparou de antemão para que você ande por esse caminho, mostrando ao mundo que você foi salvo pela fé, e a evidência disso é que você pratica boas obras. Que Deus nos abençoe. Vamos repetir essas 4 verdades? Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Vamos lá? O pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Agora todos juntos, o pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Deus trabalha através de nós. Amém. Não, né? Não dá. Vamos cantar o que está preparado. Vamos ficar de pé, gente, aí. É a graça de Jesus. Vamos lá. Um texto como esse, dá para ficar discutindo livre-arbítrio? Defunto pode crer em alguma coisa?
Então não enche a paciência, não fica fazendo pergunta. Deus, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Tudo é dele para a glória dele. Vamos lá. Amém, meus irmãos. Muita gente faz a pergunta a gente: pastor, o crente pode perder a salvação? Depois de um texto desse, você acha que pode ou não? Hein? Não pode, filho. Você pode dar umas cabeçadas, se desviar, fazer um monte de besteira na vida, mas uma vez salvo, se ele vos deu vida, não vai matar você de novo, depois dá vida de novo, mata de novo, é assim? Não é assim não, ele vos deu vida, para sempre. Eu quero convidar o nosso irmão Kleber e o irmão Oswaldo Cera, são membros aqui da igreja, e ambos são pessoas do bem, estão se candidatando aí, um a deputado federal, que é o Nenê,
Federal é esse santuário do Espírito Santo aqui. Aqui é a capela do Espírito Santo, né? Pastor Hernandes vai orar por eles agora, agradecendo. A Igreja Presbiteriana não tem o hábito de se envolver com política partidária. Oi. Ah, tem um César ali também. Esqueci você. É porque ele é candidato com o Emael, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Pode vir, César. É deputado federal também, né? Ele é meio parecido com o Caio Fábio, não tá, não? Pastor Hernandes, então o que a gente faz? Aqui não tem cabresto eleitoral, a gente não faz nenhum tipo de... A gente ora pelas pessoas e cada um escolhe, né? De acordo com a sua consciência e dos princípios da palavra de Deus. Então, pastor Hernandes, por favor. Querido Deus, bendito é o teu nome, exaltado é o teu nome, porque tu tens ao longo da história escolhido homens, escolhido mulheres para posições estratégicas nas mais diversas áreas, para o bem da sociedade aqui no Brasil e fora dele. Nós te agradecemos porque homens tementes ao teu nome, que te conhecem, que amam a tua palavra, que se curvam diante dos teus preceitos e que buscam te honrar na vida, na conduta, têm colocado a sua vida à tua disposição para as mais diversas funções da vida pública. Aqui estão os teus servos, preciosos aos teus olhos, que se colocaram nas tuas mãos para este pleito. Oramos por eles, para que tu dês a eles graça, sabedoria, prudência e, sobretudo, Deus, compromisso inarredável com os valores da tua palavra, para que ao longo da campanha, e se for do teu agrado, que eles sejam eleitos, que possam honrar o teu nome no seu mandato e que possam bem servir assim a população. Nós entregamos a vida desses 3 homens preciosos aos teus olhos nas suas mãos, para que eles sejam, ó meu Deus, conduzidos por tua boa e sábia mão, e que tudo quanto fizerem, seja agora neste período final da campanha, seja no final do resultado das eleições, eles possam continuar te servindo com alegria, com entusiasmo e com integridade. Guarda o coração deles do mal e conduze os passos deles em triunfo. É a nossa súplica e a nossa oração por eles, em nome de Jesus. Amém. Sim, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo esteja sobre cada um, sobre cada família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Os irmãos estarão lá embaixo à disposição, quem quiser conversar com eles, tá certo? Pastor Hernandes vai descer também, que ele está fazendo o lançamento desse livro ontem e hoje, Manual Prático para a Vida Cristã. E como nós somos uma igreja com agenda neopentecostal, nós temos que ir embora, que amanhã às 5 horas da manhã tem culto. E à tarde também, às 14h30, tem um culto, né, Mulher Esperança. Semana que vem, segunda que vem, vai estar aqui o pastor Paulo Júnior, que eu não posso mais chamar ele de cangaceiro, agora ele é Jorge Whitfield. Tá certo? Então, venha na próxima segunda-feira aqui, na graça de Deus. Quero fazer um pedido. Nós temos recebido com muito carinho aqui irmãos da Congregação Cristã do Brasil. E eu gostaria que vocês entendessem que vocês têm uma história e que Deus também trabalha nas diversas denominações. Tem gente crente lá. Tá certo? Então, se você quer sair da igreja, não fale mal da igreja. Tá certo? Vamos respeitar. Às vezes você tem pai, você tem mãe, você tem avós, você tem parentes, amigos, que estão servindo ao Senhor. Tá certo? Porque num dia, lá no céu, vai estar todo mundo junto. E eu penso que eu vou estar lá. Eu quero ver você lá também, tá? E eu vou dizer, Senhor, eu conheço você aqui do Conexão com Deus. Vai na paz de Deus. Muito obrigado.